Boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Olha só, demorou um pouquinho, mas saiu o nosso vídeo. Eu vou postar dois videozinhos, são duas partes dessa aula nossa das grandes navegações. Pessoal, nós já começamos a falar sobre este conteúdo. Esta primeira parte eu vou retomar alguns pontos e na segunda parte eu vou trabalhar o resto do capítulo, né, que nós não tínhamos trabalhado. Vai ser bem tranquilo, vocês terão como fazer comentários, perguntas, né, no vídeo aqui no nosso canal do Vila Galileu, né? Então, pessoal, nós estávamos trabalhando sobre as grandes navegações. Eu gostaria que vocês pegassem o seu caderno de história, fizessem as margens, o cabeçalho completinho e copiassem esse conteúdo no caderno de vocês. Já que quando nós voltarmos às aulas, independente de quando for, nós vamos fazer algumas revisões, retomar esses pontos aqui. Então, por favor, copiem esse material no caderno de vocês. Eu quero ver se eu consigo tirar uma foto e postar também, para ficar mais fácil de você ampliar e verificar aqui o quadro, ok? Então vamos lá. Nós estávamos falando sobre as grandes navegações. Nós estávamos falando de uma época, há mais ou menos uns 600 anos atrás, em que as pessoas que viviam na Europa, as pessoas que viviam na África, as pessoas que viviam na Ásia, não sabiam como era o nosso planeta. Por exemplo, tanto os europeus quanto as pessoas que viviam na Ásia e na África não conheciam o nosso continente, o continente americano. E o continente americano, as pessoas que viviam aqui, os povos nativos, os povos indígenas, já sabiam o formato da Terra, mas não sabia que existia outros continentes como a Europa. Então havia duas partes do nosso planeta que não se comunicavam, não sabiam da existência umas das outras. As grandes navegações foi um período, pessoal, de mais de 150 anos. Então não foi uma coisa rápida, foi uma coisa de mais de 100 anos, né? Que os europeus pegaram seus navios, saíram navegando o Oceano Atlântico, conseguiram dar a volta na África, conseguiram chegar até a Ásia, até as Índias, né, até a China, até o Japão. Depois os espanhóis conseguiram chegar até a América, depois conseguiram contornar a América e dar a volta no mundo. Eu vou falar sobre isso. Esse período aqui é uma expansão territorial, é uma expansão do comércio, porque muitos produtos de regiões que nem eram conhecidas vão ser comercializados. Por exemplo, há 500 anos atrás, o açúcar era um produto muito caro, o sal era muito caro. Todos os temperos que vocês conhecem, canela, cravo, açafrão, esses produtos eram raríssimos, né? Pimenta basicamente não era conhecido na Europa, né? Então, olha só, é uma expansão de comércio e foi o período em que os europeus e boa parte do resto do mundo teve consciência do formato da Terra, dos continentes que existiam, dos povos que viviam aqui. Então é um processo muito importante. Inclusive o nosso país, ele começa a ser dominado por Portugal neste período. Portugal e Espanha vão dominar várias regiões do mundo. Por que nós no Brasil falamos português, uma língua lá da Europa? Por que os argentinos, nossos vizinhos, falam espanhol, também uma língua lá da Europa? Por que os estadunidenses, os americanos, falam inglês, também uma língua lá da Europa? Porque essa região aqui já tinha as pessoas, nós vimos, já vimos índios, mas ela foi dominada por países da Europa, por Portugal, por Espanha, pela Inglaterra, pela França. Por isso que nós temos a língua, por exemplo, como uma influência cultural, e tudo isso está ligado a essa época em que os europeus vão dominar a América e vão dar a volta no mundo e fazer um comércio que agora é realmente internacional, intercontinental. Então, se eu perguntar para você explicar o que foram as grandes navegações,
Está na página 20 do livro de vocês, eu coloquei uma definiçãozinha muito simples. Foi um processo, porque não foi um acontecimento apenas, não foi uma data, não foi um dia, foram 150 anos. Uma coisa lenta que vai acontecendo aos poucos, é um processo de expansão, de crescimento comercial e territorial, promovido por alguns países europeus. Entre o século XV, 1401 a 1500, e o século XVI, 1501 a 1600. Então, durante o 1400 e pouco, 1500 e pouco, os europeus estão com seus navios expandindo o comércio, conhecendo povos, dominando terras. Esse período aqui nós chamamos de grandes navegações. Elas foram muito importantes para a gente e para o mundo inteiro. Foi importante, não quer dizer que foi bom ou ruim, quer dizer que marcou, mudou definitivamente o mundo. Existe um mundo antes das grandes navegações, a América isolada, os europeus não sabiam como era o formato do mundo, achavam que o mundo acabava num grande abismo. Então, foi muito importante para as pessoas conhecerem o país, o planeta em que elas viviam, né? Vamos lá. Quais eram os motivos? Por que entrar dentro de um navio há 500, 600 anos atrás, numa época em que não tinha motores, que não tinha radares, que não tinha controles tecnológicos como nós temos nos carros e navios hoje? Como entrar num navio, enfrentar milhões de perigos, fome, violência, os povos nativos podem ser violentos, né? Podem se perder, gigantescas ondas, enfim, tempestades no alto mar, né? Por que entrar nesses navios, gastar uma grana, enfrentar esses medos tão grandes? Além dessas coisas reais, havia um imaginário daquelas pessoas que acreditavam que os oceanos tinham muitos monstros marítimos, né? Que havia águas fervilhantes e que havia penhascos e buracos negros, que os navios caíam e ficavam perdidos por resto da vida, né? Por que enfrentar esses medos? Os europeus buscavam novas formas de conseguir as famosas especiarias. Eu espero que todos já saibam o que são as especiarias, e ali na frente eu vou reexplicar novamente. Queriam novos meios de conseguir essas especiarias e de comprar objetos que na época eram considerados de luxo: o algodão, a seda, porcelana, perfumes e vários outros produtos, joias, diamantes e etc. Os europeus conheciam as especiarias há muito tempo, só que elas vinham lá de onde hoje é a China, onde hoje é a Índia, onde hoje é o Afeganistão, onde hoje é a Tailândia, a região das Filipinas, aquelas ilhas lá na Ásia. Os produtos vinham de lá, chegavam até a Europa, mas eles iam a pé e demorava muito, 3, 4 anos, e isso fazia com que o preço dos produtos aumentasse muito. As pessoas tinham que gastar para sobreviver, para transportar, para atravessar aqueles desertos. Chegava lá na Europa com um preço muito alto, né? E os europeus queriam cada vez mais esses produtos que eles não tinham, que eles não conheciam, que eles não podiam produzir, porque lá é uma região muito fria. Então o açúcar, quase não tinha açúcar na Europa, né? Só tinha mel. A única coisa que eles tinham para adoçar era o mel. O açúcar era caríssimo, né? Queriam pimenta, queriam açafrão, queriam canela, noz moscada, cravo, e isso era muito caro, ok? Lá na Europa, muitos países, a maioria deles, viviam numa situação muito precária. As pessoas, hoje, os países europeus são países ricos, são países modernos, desenvolvidos. Mas se você pegasse há 600 anos atrás, muitas pessoas morriam de fome, viviam uma miséria muito grande, né? Não tinham conhecimentos de medicina, não tinham nenhum tipo de hábito de higiene saudável, então era muito ruim. Era tão ruim que eles resolviam enfrentar todos aqueles perigos nos mares para conseguir chegar em novas terras, riquezas, né? Aventuras também, é claro, muitas pessoas iam pelas aventuras, mas queriam mesmo melhores condições de vida. E, além disso,
navegar no alto mar, pessoal, é muito difícil. Até hoje em dia é difícil, naquela época era muito mais difícil. Você não tinha motores, então dependia dos ventos, os mares, cada um se comporta de um jeito. Então o Oceano Atlântico, o nosso oceano que banha o Brasil, ele é diferente do Oceano Pacífico, que banha o Chile. Ele é diferente do Oceano Índico, né? Então é difícil, é diferente navegar em rios, navegar próximo à costa, né? E navegar em alto mar, né? Navegar no oceano mesmo. Só que novas tecnologias, novos equipamentos, novos conhecimentos permitiram que os europeus, principalmente os portugueses, fizessem grandes avanços. A bússola, pessoal, ela é chinesa, muito antiga. O primeiro país a colocar as bússolas nos navios foram os portugueses. Eles adaptaram as bússolas aos navios, né? Naquela época, alguns instrumentos que foram criados para as pessoas se localizarem no espaço, né? Como o astrolábio, eles utilizavam as estrelas para se localizar. Você pode, se estiver no computador aí, abrir uma aba, né? Ir no Google e digitar astrolábio para você ver como que era, né? Às vezes tem até alguns vídeos explicativos. O sextante, a balestilha eram instrumentos, eram aparelhos que eram usados para eles medirem, né, a distância que eles navegaram, a velocidade que eles estavam, para onde eles estavam indo, já que em alto mar, no meio do oceano, você não tem muitos referenciais. Então como é que eles sabiam para onde eles estavam indo? Os portugueses chegavam a navegar 3 meses sem ver a costa, sem ver terra, e não se perdiam, porque eles se tornaram excelentes navegadores. Além disso, 2 tipos novos de navios, primeiro as caravelas e depois as naus, transformaram a navegação no mundo naquela época. As caravelas criadas pelos portugueses podiam navegar tanto a favor do vento como contra o vento. Então, ótimo navio para navegar independente da posição do vento. Além disso, conseguia carregar toneladas e toneladas de produtos e equipamentos. Depois, os portugueses criaram as naus, que eram verdadeiras fortalezas marítimas. Uma nau portuguesa chegava a ter mais de 100 bocas de canhão equipada. Imagina, um navio que tem 50 canhões de um lado, 50 canhões de outro, e conseguia carregar quase 2.000 pessoas e toneladas de equipamento. Então, Portugal durante muitos anos foi a maior potência no mundo, nos mares, maior potência nos mares, os navios mais modernos, mais rápidos, mais poderosos eram os portugueses. E é nessa época que os mapas vão se desenvolver bastante. Os portulanos ou cartas náuticas, que é o nome que se dava nas épocas, melhorou bastante. Os portugueses iam navegar por terra que eles não conheciam, iam anotando, iam desenhando, iam registrando esses locais, né? E isso foi muito bom para aumentar o conhecimento que se tinha sobre o mundo. Então, pessoal, Portugal foi o primeiro país a conseguir armar grandes navios e realizar essas navegações em alto mar, nos oceanos. Portugal é um país espremidinho no Oceano Atlântico, né? A maior parte de Portugal é virada para o Oceano Atlântico. E nos outros 3 lados de Portugal, a vizinha dela, Espanha, né? O país Espanha faz fronteira com Portugal. Então Portugal tem 2 opções. Se eles quisessem expandir o seu território, é um país pequeno, se eles quisessem aumentar o seu território, eles tinham que ou entrar em guerra contra a Espanha ou tentar conseguir terras em outros lugares, né? Além mar, como se falava na época, né? Depois dos mares. E foi isso que Portugal resolveu fazer. Investir em navegações, contratou quase todos os pensadores que trabalhavam na criação de navios nessa época e foi o primeiro país a se armar e se lançar nas grandes navegações. Os
portugueses já tinham uma tradição comercial e pesqueira em alto mar. Os portugueses já faziam comércio marítimo. Eles iam até a Itália, compravam produtos e vendiam no norte da Europa, né? Os portugueses então já tinham técnicas, né? Já tinham bons marinheiros, tinham pessoas que estavam treinadas, que sabiam navegar. Dentro de Portugal e até com a sua vizinha Espanha não havia guerras, então Portugal teve tempo e dinheiro e condições para pegar o seu dinheiro e investir em tecnologia, criar navios, investir em pesquisadores, já que não tinha guerras, né, que as guerras são muito caras, muito custosas, o custo é muito alto. Então Portugal não estava com guerra com ninguém, estava tranquilão, podia investir bem nesses navios aqui. E havia o apoio da Igreja Católica. Na época só havia a Igreja Católica no mundo, na Europa, né, perdão. Lá na Europa não havia os evangélicos, os protestantes. E a Igreja Católica pensava assim, cara, se os portugueses chegarem em terras distantes, diferentes, é possível converter esses povos ao cristianismo. A Igreja Católica queria ganhar mais fiéis, a Igreja Católica queria ganhar um maior número de pessoas, né, para fazer parte daquela região, daquela religião. Então a igreja, os padres incentivavam os portugueses. E quase todos os navios portugueses tinha um padre, um membro da igreja presente, ok? Pessoal, vocês desculpem o barulho aí, porque aqui na rua tem umas pessoas que não tem muita educação, fica buzinando aí. O último ponto da nossa primeira parte da aula são as especiarias. Cara, por que entrar em navios e realizar viagens longas que demoravam anos e que eram perigosas pra caramba? Para buscar tempero, professor? Cara, não é só tempero. Hoje nós entendemos as especiarias como temperos, mas nós já falamos isso nas aulas, vamos retomar aqui. Especiarias, pessoal, era o principal motivo dos europeus quererem chegar até a Índia. Querer chegar até a Índia por outros caminhos além daquele que já se conhecia, que era a pé e que demorava 3, 4 anos para chegar lá. Então eles queriam chegar novos caminhos para chegar até a Índia, porque lá na Índia é onde tinha essas famosas especiarias. As especiarias podem ser entendidas como substâncias raras, exóticas, diferentes, que só tem em outros lugares, que tinham origem lá no Oriente. O Oriente é aquele lado lá da China, do Japão, da Índia, né? Os europeus chamavam aquela região, todo o Oriente, de as Índias. Hoje nós temos um país que chama Índia. Só que a Índia, o país hoje, ele é novo. Ele não tem nem 100 anos. Depois você pode pesquisar aí, né? É de 1948. Agora, os europeus chamavam toda aquela região, que hoje é a Índia, é a China, é o Afeganistão, é o Paquistão, chamava toda aquela região de as Índias, as Índias Orientais. Os europeus queriam chegar lá. Mas as especiarias eram utilizadas como temperos, para dar um gosto melhor nos alimentos, como conservantes, misturavam pimenta, vinagre, sal e passavam os alimentos para conservar eles. O salame é um bom exemplo. Muitos de vocês já devem ter visto comida em conserva, cebola, ovos de codorna, cenoura. As pessoas fazem lá uma mistura de água, sal, vinagre, azeite e colocam os produtos, tampam dentro dos potes, aquilo fica fora da geladeira e dura meses, né, para conservar os alimentos. Na época não tinha geladeira. E podiam também ser usados como ervas aromáticas, como óleos essenciais para dar cheiros, né? As pessoas passarem aqui, espécies de perfumes, e também como plantas medicinais. Aposto que muitos de vocês conhecem na família, os avós ou os pais de vocês têm remédios naturais. Tá com dor de garganta? Ah, toma mel com açafrão. Açafrão é uma especiaria. Ah, a pessoa está com dor na barriga assim, está com gases, né? Está soltando uns peidos fedidos. Toma um chá de canela, toma um chá de cravo. E você tem uma série dessas, chá de noz moscada. Você tem uma série de usos para esses produtos.
Alguns doces vai canela, alguns doces vai cravo, alguns alimentos você utiliza noz moscada. Você pode usar esses mesmos produtos para fazer chá e tomá-los como um remédio, entendeu? As especiarias não eram só temperos, eram ervas aromáticas, eram ervas medicinais e também usados como temperos, também usados como conservante dos alimentos. Além das especiarias, haviam produtos como a seda, o tecido, a seda, e havia também a porcelana, né? Objetos como pratos, talheres, vasos, né? De um material muito fino, muito chique, inclusive até hoje é bastante caro, chamadas porcelanas. Depois esperem para os pais de vocês mostrarem para vocês aí o que são as porcelanas, ok? Agorinha, a gente vai continuar no outro vídeo, na segunda parte da aula. Até mais!